Vamos a um tema que nunca aconteceu na história desse programa. A gente nunca fez Flamengo e Palmeiras. As últimas temporadas, eu não nunca lembro. fiz. Você nunca fez? Pelo menos o Mauro. Não, porque eu venho menos. Mas algum deve ter tido, Mauro, não é possível. Não, já, em outros centros de curso também, exato. Mas é o seguinte, dessa vez... Eu vou botar no meu contrato que ainda dá tempo de mexer nele. Você não assinou ainda, né? Ainda não assinei, dá tempo de mexer. Eu só faço um Flamengo e Palmeiras no Mano a Mano a cada 6 meses. E aí se vira. Porque vai ter outro já. Porque os caras vão se enfrentar aí na Vai ter outro já. O que a gente vai fazer? Tudo bem. Por que a gente vai fazer se os caras estão toda hora aí decidindo parada? A gente tem que fazer o programa aqui. E aí, dessa vez, é o seguinte... E cadê o Formiga? Quem jogou... Tá com dor nas costas. Não aguenta mais tanto Palmeiras e Flamengo. Quem jogou o melhor no ano, na temporada, perfeito? Roda a vinheta pra gente começar essa parada. É aqui. Pode ir pro Pipe. Pipa. Vamos começar com os goleiros. Maurito, você grande goleiro, que diz que foi. Sim. Nunca tive a prova disso. Santos ou Everton? Na temporada, não é a melhor temporada do Everton, mas ainda assim é uma temporada de 31 clean sheets. Se, aliás, a gente for usar o termo, vamos fazer clean sheets, porque clean sheet é outra coisa. E não é exatamente, ou é uma ou é a outra, não dá pra ser as duas, né? Mas o Santos teve um crescimento na temporada bárbaro, um empate ultra técnico, mas eu vou com um fator mais decisivo. O time o ajudou mais, o Everton. Empate técnico até? Sim, baita empate técnico. São dois grandes goleiros, mas o Everton... o Santos cresceu muito na temporada, mas defensivamente o Palmeiras foi melhor que o Flamengo, inclusive pelos números, então eu vou ficar com o Everton. Boa. E aí, Vitor Sérgio, neste programa o Everton já perdeu pra alguém no futebol brasileiro? Nunca, né? Não me lembro. Acho que não. Não me lembro. Mas enfim, eu acho que tá muito equilibrado, provavelmente é o duelo em que os dois estiveram no melhor nível, se a gente for pegar. Eu vou votar no Everton porque acho que um vai pra seleção, vai pra Copa, o outro é o reserva imediato da Copa. Verdade. Então vai prevalecer isso, mas os dois foram muito bem, e o Flamengo e o Santos, inclusive, resolveu um problema que era o gol do Flamengo, né? Então, acho que nível lá em cima, mas eu vou votar em quem tá melhor há mais tempo, no Everton. Boa, o Everton leva essa. Na temporada, Vitor Sérgio, Rodinei ou Marcos Rocha? Cara, tem elementos aí pra votar nos dois, né? Eu acho que o ápice da temporada foi do Rodinei. Eu acho que a consistência da temporada, porque a primeira metade do Rodinei é ruim, né? Ele nem jogava, ficava aquela dúvida ali. E a primeira metade do Marcos Rocha é muito boa. Muito boa, a segunda já não é tão boa, Exatamente. né? A segunda, inclusive, ele falha ali em alguns momentos, em momentos decisivos. Enfim. Cara, eu acho equilibrado por essas duas coisas. Eu vou votar no Rodinei porque acho que o ápice dele foi mais importante. Né? O Marcos Rocha foi bem num campeonato de pontos corridos que dá uma diluída. O Rodinei foi bem em momentos decisivos de Copa do Brasil, de Libertadores. Eu vou votar nele por isso, mas não tem muita confiança no voto, não. É o Rodilindo. E aí, O melhor semestre, o Tainá e BSR, da carreira do Marcos Rocha foi o primeiro, não exatamente o primeiro, de março a setembro. No Palmeiras, talvez, né? Pelo menos. Pra mim, melhor até que no Galo. Melhor até que o 2013 dele no Galo. Melhor da vida dele. Mas algumas falhas pontuais muito fortes. O Rodinei, aquelas coisas, um gol contra em Itaquera e tal, mas daquele gol contra pra frente, já havia até com bons momentos, ele teve um momento até de se cogitar algo incogitável, digamos assim, diria o ex-ministro Magre, que era a seleção brasileira. Então é o melhor do Rodinei. Só uma brincadeira, de verdade. E virou algo... Nada virou a ponto de, né, Daniel Alves, toda essa polêmica e tal. Eu vou dizer, o Marcos Rocha é muito mais lateral, muito mais regular, mas a temporada dá pra votar assim no Rodinei. Então, Rodilindo, tá vendo? Venceu aqui este mano a mano. Davi Luiz ou Gustavo Gomes? Nossa senhora, que altíssimo nível, hein? Altíssimo nível. O Gomes se solidificou como o maior zagueiro do Palmeiras no século, um dos maiores da história do Palmeiras. Desses 50 anos que eu vejo, está na zaga dos sonhos ao lado do Luiz Pereira. E o Davi Luiz, enfim, fez a temporada que ele não havia feito ano passado, até por chegar, algumas coisas, até um certo desajuste defensivo da equipe do Renato. Cara, absurdos os níveis, né? Só que o Palmeiras teve um sistema defensivo melhor, até porque é um trabalho de 2 anos. O Dorival Júnior chegou fazendo um trabalho bárbaro no Flamengo. Então eu vou ficar com um pouquinho acima o Gustavo Gomes. Boa. E aí, Vitor Sérgio? Eu acompanho o voto pela temática do programa de hoje, né? O Gustavo Gomes, ele foi bem do início ao fim. O Davi Luiz, talvez atrapalhado pelo trabalho do Paulo Souza, né? Enfim, o Davi Luiz, ele cresce com a chegada do Dorival e joga num nível tão bom quanto o do Gustavo Gomes.
mas o Gustavo Gomes foi bem a temporada toda. Na verdade, se você pudesse fazer, independentemente de ordem, seria Gustavo Gomes e Davi Luiz a zaga. Já que tem essa limitação, eu voto no Gustavo Gomes, mas o Davi Luiz foi muito bem. Inclusive, foi lembrado uma coisa, né? Que lá no ano passado, depois que o Flamengo perde pro próprio Palmeiras, o Davi Luiz lembra e fala, ó, a galera aqui tá acomodada, os caras precisam entender que o time não sei o quê, que não é assim. E isso foi importante para uma mudança de postura de alguns jogadores, né, do grupo. Então o Davi Luiz teve isso também, mas eu voto no Gustavo. 3 ou 4? Quantas temporadas tá o Gustavo Gomes já? Chegou no meio de 18. Cara, chegou no meio de 2018. Eu acho impressionante a regularidade do Gustavo Gomes, assim. Eu não lembro de um momento ruim dele. Há 2 meses quase do Gustavo Gomes. Do meio de 2018 para cá é disparado o melhor zagueiro em atividade no Brasil. É piada, ele joga demais. Léo Pereira ou Murilo? Cara, então, se a gente fosse... É isso que a gente tá falando. Se a gente fosse se apegar aqui a questão do ano todo, eu acho que talvez tivesse algum debate. Mas a gente tem que lembrar, o Murilo ele não começa bem, ele tem um miolo muito bom ali da temporada e depois ele falha em momentos centrais, inclusive a expulsão dele contra o Atlético Paranaense é muito... E o Léo Pereira, depois de um começo, que era o começo do Léo Pereira até ali, ele encaixa ali uma sequência que o fez, e eu falei algumas vezes nesse programa que o Léo Pereira provavelmente seria melhor para ele não jogar mais pelo Flamengo. E virou. Então, por isso eu vou votar no Léo Pereira, porque o Murilo teve um momento ali muito bom, mas ele falhou em momentos importantes. E por isso eu voto no Léo Pereira, que depois da chegada do Dorival foi praticamente perfeito. Maurito, o Léo, a evolução do Léo Pereira? O Léo, enfim, está sendo o zagueiro que ele foi naquele 2019 pelo Atlético Paranaense que o levou ao Flamengo, né? Ele estava até na minha seleção dos melhores do campeonato, mas começou muito mal, como o Gustavo Henrique e tal, cresceu demais na chegada do Dorival Júnior, até um pouquinho antes já estava bem, né? Mas o Murilo teve os seus altos e baixos, porém teve uma regularidade absurda, e o Murilo também chegou muito questionado ao Palmeiras e manteve, e eu vou votar no Murilo por uma questão... O número de gols que ele marcou, né? O Murilo foi um artilheiro. O Murilo tem números melhores do que muitos atacantes de outros Aliás, equipes, os dois zagueiros, né? Do Palmeiras, o Gustavo Gomes e o Murilo. Os dois, né? Também. Então, assim, um aproveitamento absurdo. Teve esses erros, essas instabilidades, sobretudo na reta de chegada, mas eu vou ficar com o Murilo. Pela regularidade. Eu vou com o Léo Pereira. Eu acho que o que o Léo Pereira tinha feito no Atlético ainda não tinha aparecido no Flamengo. E pra mim, nessa temporada, apareceu muito com o Dorival. A capacidade também de dar a volta por cima, no fim das contas, que o Léo Pereira precisou ter e que conseguiu. Então, por esse motivo, meu voto aqui vai no Léo Pereira. Mas eu acho que no fim é equilibrado, porque os dois, pra mim, aqui tiveram altos e baixos na temporada. Maurito, Felipe Luiz ou Piquerez? Pensando na temporada inteira. Na temporada, claro. Até porque eu tô pensando aqui rapidinho, todos os votos que eu dei exatamente sobre o ano. Né? Se fosse pela carreira, seria praticamente todos eles, a exceção de Everton e Santos, seria o contrário. Sim. Né? Então é pela temporada. O Piquerez, enfim, jogando uma grande temporada pelo Palmeiras. Bem ofensivamente, bem defensivamente. E não é melhor do Felipe Luiz, mas é melhor que a temporada passada. Né? E olha que o Felipe Luiz tem uma baita concorrência, que é o Ayrton Lucas, que tem entrado muito bem. O Piquerez aliás, teria... é muito maneira o que disse o Felipe Luiz quando Ayrton Lucas entrou, né? Você entrou te coloquei numa roubada e você jogou melhor que eu. Prova o cara que é, o caráter que é o Felipe Luiz. Eu achei ele foda. O Ayrton Lucas muito bom, né, o lance da expulsão, enfim, o fundamental lá em Guayaquil. E o Jorge, que é tecnicamente um primor, mas não tem sido mais o mesmo desde que ele saiu do Flamengo, e o Vanderlan é muito bom. Esse Vanderlan é um jogador que é lateral, é zagueiro, é ala, e pode ser até ponta esquerda, é muito bom esse que está surgindo no Palmeiras também. Mas o papo é Piquerez e Felipe Luiz, claro que pela carreira do Felipe Luiz seria Felipe Luiz de goleada, mas pela temporada é Piquerez. Piquerez. Ô, Vitor Sérgio, enquanto ele estava voltando aqui, eu vi que você já pegou o seu celular. Isso. Por que você pegou o seu celular? Porque eu vou votar no Piquerez, sempre deixando aqui para já não me encherem os culhões. Felipe Luiz é melhor do que Piquerez, mas o voto é pelo ano. Perfeito. Pra você não virar aí já meme. fica pros caras não me encherem o saco. Pronto. Tá aí, o voto já tá dado. Ai, Vitor, vida e obra é Felipe Luiz, todo mundo concorda. Para evitar problemas, eu botaria o voto pela temporada, para evitar qualquer Copa. Ah, perfeito. Então, o Piquerez está eleito. Vitor Sérgio, tá tudo certo. Pode tirar aí do tua cabeça. Inclusive, você ficou muito bem, ô Vitor Sérgio, com o cabelo descolorido aí do Arrascaeta. Do Arrascaeta com a tampa maior. Você nevou também, junto com o time? Não nevei não. Minha promessa foi só um ano sem sorvete, mas eu preferia acho que era mais fácil ter nevado, né? E nesse caso, faz como eu. Faz 32 anos que eu não como quiabo.
Não, mas aí prometi, olha, os Palmeiras voltar a ser Não, o cara chegou e falou assim, eu não mas quero, nunca mais vou comer quiabo. Um ano sem sorvete é mole, quero ver você prometer um ano sem cerveja. Eu falei, meu amigo, eu sou um obeso. Eu fico um ano sem beber cerveja, mas passo um dia sem tomar sorvete. Isso porque eu não bebo cerveja. Se eu beber, é muito pior. Teve maluco aqui que... Tu prometeu alguma coisa, Belo? O que tu prometeu? Ah, sim, para de fumar. Um ano sem fumar? Bem. E tá cumprindo? Eu tô. A partir de janeiro. Bom. Você é um enriqueceiro, né, cara? Pô, não, virar o ano. Temporada, não, tem que ser na temporada, assim pô. que apitou o final, pô. Aqui na Subiu TV. o troféu, já parei de tomar. E minha filha sacana fica passando na minha frente assim, ó. Eu amo essas filhas desses meus amados colegas. Fica todo Juro dia. por Deus. O Wallace, uma das pessoas, um dos coordenadores aqui da TV, que prometeu não beber cerveja um ano, gente. O que é isso? Desculpa, mas... Por isso que ele tá assim, macambuzo, né? As pessoas vão me xingar aí, vão dizer que vale o título da Libertadores. Eu não prometo ficar um ano sem beber cerveja por título de Libertadores, por saúde, até quem sabe. Thiago Maia e Danilo. Caramba, Thiago Maia e Danilo. Cara, o Danilo, ele fez um ano muito bom até ser convocado. Depois caiu muito de produção. Não. Então, o Abel trouxe essa carta, né? O Abel trouxe esse debate ali. Eu também acho nada a ver, mas é um fato, assim. Ele piorou depois da convocação. Acho que não tem nada a ver. Não sei se tem alguma coisa de psicológico, do cara imaginar, eu vou pra convocação e vou me firmar, e talvez dentro do trabalho do Tite ele foi lá só pra ficar no grupo mesmo, e era isso mesmo, outros já foram assim. Mas enfim, e acho que o Thiago Maia jogou muito bem, inclusive... depois que o Dorival chegou, virou um cara muito importante. Então, assim, você tem o Thiago Maia, que não jogou bem na época do Paulo Souza, como quase todo mundo. O Zico não jogaria bem com o Paulo Souza. E jogou muito depois. Muito clara falando do Paulo Souza, não foi? Eu não me lembro. Foi alguém que deu uma entrevista muito clara. Não, o Andrés. Foi o Andrés Pereira. Enfim, então eu acho um voto difícil. Acho que a primeira metade do Danilo é melhor, a segunda metade do Thiago Maia é melhor. Como acho que o Thiago Maia ganhou outros títulos mais importantes, né? Ganhou a Libertadores, eu vou votar no Thiago Maia. Mesma explicação do VSR. E se eu sou Palmeiras, mas não sou Palmeiras, eu não cedo mais jogador para a seleção jovem. O Gabriel Menino, não vou dizer que é a mesma coisa, o Danilo não é exatamente a mesma coisa, mas deu, acho que para entender. Thiago Maia. Pois é, mas aí, ô Mauro Beto, não sei, porque o Gabriel Menino acho que ficou muito claro pra todo mundo. Né? Ele mesmo admitiu, o Danilo não é exatamente a mesma coisa, mas é uma coincidência lamentável. E não se pode jogar na culpa do Tite, mas convoca e não joga também, não ficou 10 meses sem jogar, não é isso? O que o Abel fala tem alguma razão, mas não assim é o que explica, tá? No primeiro momento sim, mas depois não. Mas eu acho que talvez o Abel tenha falado até querendo uma reação do próprio Danilo. Com certeza. E nada a ver com o Tite. O Tite levou, não, tá levando mais um para olhar, para observar. E não precisa jogar. Claro que é o melhor jogar todo mundo, mas não é assim também, não é o interclasse. Não, vamos jogar todo mundo, dar medalha para todo mundo. É óbvio, isso, né? E me assusta isso, inclusive. E assusta que a gente da imprensa tem que jogar. Eu, hein? Pelo amor de Deus. João Gomes e Zé Rafael. Nossa Senhora. Cara, é a melhor temporada da vida do Zé Rafael. E aí outro mérito do professor foi o Zé Rafael, o Vanderlei que o inventou como volante, mas foi o Abel que o desenvolveu e também fisicamente o Zé Rafael numa fase fantástica. E o João Gomes é esse talento mesmo, que assim como o próprio Danilo, dificilmente continuarão no Brasil, apesar do dinheiro que tem Flamengo e Palmeiras, são jogadores de mercado lá fora. O João Gomes foi fundamental. Quando não jogou, por exemplo, na final da Copa do Brasil no Maracanã, fez muita falta ao Flamengo. Mas o Zé Rafael, cara, inclusive mais à frente, claro, não são exatamente as mesmas funções, né? O Palmeiras joga com 2 volantes, o Flamengo praticamente é um triângulo, né? O João Gomes sai mais pela esquerda, o Zé também pela esquerda, mas um pouco mais atrás. Mas as pisadas na área do Zé Rafael, gols muito importantes, né? Eu vou ficar com o Zé Rafael, mas em altíssimo nível. Quem é mais jogador, fosse para contratar até a peridade, eu contrataria o João Gomes. Sim. Mas a temporada do Zé Rafael é a maior da vida dele, Zé Rafael. Pra mim, João Gomes e Danilo é pensando em futuro da seleção brasileira, assim, né? É porque a gente tá bem servido pra essa Copa e acho que por isso também ainda não tiveram... O Danilo até teve, mas o João Gomes ainda não. Vitor Sérgio, vou deixar pra você decidir, porque eu vou de João Gomes nessa história. Tá bom. Eu acho que foi o ano de... E esse é um ano bem importante pra moleques, porque teve um momento muito complicado no Flamengo, apesar de acabar a temporada do jeito que acabou, né? Com título de Liberta, com título de Copa do Brasil. E eu acho que o João Gomes é uma das grandes notícias que o Flamengo teve no ano. Tirando, claro, o Pedro, que eu acho que foi a grande notícia, assim, por conseguir fazer o Flamengo até jogar mais. Mas o João Gomes
é um moleque que eu acho que é futuro do Flamengo. Tainá, então um detalhe. Com o Vidal chegando pro lugar dele, ele falou, não, senhor, dentro de campo. Ele ganhou o lugar dentro de campo, merecidamente. Não, ele joga demais, tá? E eu acho que ele é bem cabeçudo, tá? Tipo, bom de cabeça, assim mesmo. E aí? Decide aí pra nós. Não, eu decido, acho que não tem problema nenhum. Acho que, assim, um voto difícil, porque o Zé Rafael também foi muito bem fazendo esse papel, mas eu vou votar no João Gomes por 2 aspectos. O primeiro, ele é um dos poucos que já estava bem com o Paulo Souza, né? Ele é um dos poucos que conseguiu, ele e o Lázaro, talvez, né, o Lázaro realmente mudou de patamar dentro do Flamengo com o Paulo Souza. Mas ele já estava bem, e vale lembrar, com o Renato, o João Gomes praticamente não jogava. Era que bancada, né? É até uma coisa para se perguntar pro Renato. Por que o João Gomes não tinha espaço num time que precisava de alguém, num time que jogou a final da Libertadores, com 6 jogadores longe das condições ideais? 6. E o João Gomes na arquibancada do lado da gente lá. Eu vou lembrar então, assim, que demorou bastante pro Renato usar o Arthur no Grêmio. Então, talvez tenha alguma coisa aí. Mas então, ele é lançado pelo Rogério bem, depois com o Renato perde espaço, e com o Paulo Souza já estava bem, e na reta final se provou a importância dele. Ele precisa ajustar uma coisa, que são os cartões amarelos, que ele hoje, as casas de aposta estão malucas com o João Gomes, porque o mercado ganha, porque é impressionante. Mas eu acho que o ano do João Gomes foi melhor. Então, João Gomes nessa, a coisa tá bem equilibrada, tá? Agora... Sim. Se o Vitor Sérgio não quer votar, não pode, vai votar. Não. Mas tem sempre uma vez. Nova direção já falou que vai implantar isso, tem um que não precisa pela votar. Temporada. Everton Ribeiro e Gustavo Scarpa. Então, o voto mais difícil aqui do Coisa hoje, mas como é pela temporada, e o Everton Ribeiro jogou mais um dos que naufragou lá com o Paulo Souza, e tem uma fase muito ruim ali. Ele decidiu na reta final. Ele decidiu na reta final, mas acho que a temporada do Scarpa é melhor. A temporada do Scarpa jogou bem o tempo todo. Mas nessa teoria aí, então o Tite devia ter levado o Scarpa e não o Everton Ribeiro? Não necessariamente, porque o Scarpa não fazia parte do trabalho, o Everton Ribeiro fazia, então acho que ele sai na frente por isso, né? E aí diz muito, eu tava até conversando com um torcedor outro dia do Palmeiras, ele falou, acho que o pessoal tá exagerando com o Scarpa chegou em 2018 e foi jogar bem no final de 2020, então assim, né? Então o Everton Ribeiro vem jogando bem há algum tempo, fez parte do trabalho, e acho que na volta ali voltou. Mas eu acho que o ano do Scarpa é melhor, ele jogou bem no Campeonato Paulista, jogou muito, melhor jogador do Brasileiro, jogou bem na Libertadores. Na Libertadores o Palmeiras foi mais longe ainda, foi por causa do Scarpa. Jogo lá, por exemplo, do Mineirão, que o Palmeiras tomou um calor, o Scarpa que fez um jogo ficar 2-2. Então assim, no todo do ano eu voto no Scarpa. Que é uma pena o Everton Ribeiro ficar fora, mas... eu acho só que tem argumento pra você votar dos dois lados, porque mesmo. Tá, a gente tá falando a temporada inteira, mas a gente pode dar um peso maior pra jogos mais decisivos. Ao mesmo tempo... Mais um campeonato de pontos corridos, todos os jogos são exatamente. O Everton Ribeiro, ele foi, inclusive, algumas vezes sacrificado no começo, taticamente pelo Paulo Souza. Não teve nenhum grande sacrifício, porque ele começou a carreira como lateral esquerdo, o volante pela esquerda e eventualmente ala pela esquerda, tá? Ele foi jogado pro outro lado e tal, não rolou. Então, até por isso, ele teve alguns momentos de instabilidade, o que não teve o Scarpa. O Scarpa é o melhor momento da vida dele, o melhor momento da carreira dele, né? Inclusive no skate, né? Assim, e não é só no bola parada, falta e escanteio, é na bola bem jogada e também sem a bola. O que o Scarpa recupera de bola é uma grandeza. Aquele lance contra o Cano no Maracanã, que ele dá um carrinho no Cano, um dos poucos desarranjos do time do Abel, é impressionante. O Scarpa vai fazer muita falta ao Palmeiras. Então, é o Scarpa. Mas só para citar, para ter uma ideia, o Everton Ribeiro é o maior jogador para mim da década passada no futebol brasileiro. Neymar não conta, mas o que o Everton fez no Coritiba, no Cruzeiro e no Flamengo, para mim, mesmo com o interregno no futebol árabe, né, que a gente nunca sabe qual é o país nem qual é o time, é o Al-Ahly de alguma coisa, mas de algum lugar, tal, por mero preconceito nosso. Enfim, Everton Ribeiro é um monstro. Merece a convocação, estaria na minha seleção, o Scarpa não. Mas nesse nosso contexto é o Scarpa. Que loucura. Então o Scarpa está eleito. Eu achei muito bom uma foto esses dias que postaram depois da convocação do Everton Ribeiro, que é o Tite e o Everton Ribeiro juntos no Corinthians. Exatamente. Lá novinho, né? Lá atrás, 2012, 2004. Sei lá, 2011. O Everton Ribeiro 2004. Tinha cabelos 2004. Na primeira passagem. Na primeira passagem na base ainda. Na primeira passagem, Na primeira base. Antes dele ir pro Curitiba. Isso. Quem não aproveitou legal foi o Mano Menezes, que o dispensou pro São Caetano. Então, pronto, o Everton Ribeiro não está aqui, Scarpa está eleito aqui. Arrasca e Veiga.
E aí a gente fala de uma primeira metade de um muito boa, mas que depois caiu de produção, né? Que é o Veiga. Sim, o Veiga chegou a ser um grande nome no Brasil em determinado momento, até um pouquinho antes da Covid, e depois teve a lesão no jogo contra o Atlético Paranaense e acabou caindo de produção, mas era o cara não só dos pênaltis, jogando muita bola, né? Mas o Arrasca é o cara, para mim, mais encantador. Eu disse aqui algumas vezes que assim, é um dos poucos jogadores dos últimos anos que às vezes eu esqueço o jogo e fico olhando para ele no campo. Tentando tentando aprender, né? Como ele consegue se desmarcar. E o meu voto também é para Arrascaeta por um detalhe, é como ele conseguiu se superar com a pubalgia, cara. Muito. Gente, eu não tenho, graças a Deus, não sou atleta e não tive a pubalgia. Então você sabe, é um inferno conseguir dormir. Imagina para atleta de alto nível com tanto jogo e com a movimentação dele. E em Guayaquil também, mais uma vez eu ficava impressionado, sabedor que ele não estava 100%, e como ele se aguentou até os 36 do segundo tempo lá, enfim, do jeito que foi o jogo que foi. Então assim, o Arrasca é monstruoso, então é Arrascaeta e o mega ano do Veiga também, como foi o final do ano e esse aqui. Mas a Covid, sobretudo a lesão, depois acabaram atraapalhando. É, bastante. Arrascaeta. É o Arrasca fácil até? Então, eu acho que se você pega ali sei lá, o primeiro quadrimestre do Veiga, se ele mantivesse isso nos outros, eu acho que a gente teria uma disputa interessante. Mas já que ele primeiro se machucou. Até pensando em seleção. Aí depois, primeiro ele se machucou. Aí depois, quando ele volta sem estar legal. E depois se machuca de vez. Aí acho que fica fácil, porque o Arrascaeta, pra mim, é o melhor jogador em atividade na América do Sul. Eu tenho falado isso algumas vezes. Com o pubalgia. Perto da Tainá. Caiu um pouquinho. Mesmo assim, fez alguns jogos bons, mesmo sofrendo. E enfim, vamos ver agora o que ele vai fazer na Copa, né? Só pra você ficar puto comigo, Arrascaeta ou Valverde, quem é o melhor uruguaio do momento? Eu acho que é o Valverde, porque o nível de exigência dele é maior. Mas o Arrascaeta é mais técnico, tem mais habilidade que mais no genial. No YouTube é melhor ver é mais genial que o Valverde, mas hoje o melhor uruguaio... Melhores momentos, eu quero ver os do Arrascaeta. No Arrascaeta, vamos ver. No YouTube eu vou ver o Arrascaeta, no campo é o Valverde. No campo não, acabei de pode ser até porque um clube brasileiro hoje não consegue contratar o Valverde, né? Perfeito. Aliás, um clube brasileiro hoje também não consegue contratar o Arrascaeta, né? Mas, nem enfim, manter. Mas poderia ser possível o Valverde, não seria possível, pelo menos nos próximos 10, 12 anos. Talvez daqui a 12 anos algum brasileiro consiga contratar o Valverde. Gabigol ou Dudu? É ídolo de um lado ou é ídolo de outro? Cada duelo legal, hein, gente? Caramba! Cada duelo legal, cara. Temporada. É por isso que a gente faz aqui toda hora, todo dia. Não, mas tem que fazer mesmo. Produção não é boba, né, produção? Você é boa. Toda vez. Temporada, cara. Porque assim, o Gabigol mudou de função, mas ele jogou bem na função nova, né? Ele passou a perder muito gol e isso chamou muita atenção, mas ele fez gol, ele deu assistência. Teve um momento de queda, né? E cobrança exacerbada, mas a queda, aí é que tá. A queda, a percepção de queda, ela tá intimamente ligada a gols perdidos. Sim. Porque a atuação no jogo, ele raramente jogou mal. E pro time, como ele raramente jogou mal. Então isso precisa ser dito. Como ele perdeu alguns gols, por exemplo, ele perde um gol contra o São Paulo, que é uma aberração. Depois ele até faz um de pé direito, mas no jogo da Copa do Brasil. Então, assim, ele perdeu alguns gols muito chamativos e que isso... Mas jogar mal, ele não jogou. Cara, eu não... Que a galera começou a zoar até, né? Gabi não gol. Gabi não gol, mas depois virou Gabi assistência, ele, né? Porque ele deu muitas assistências. Tem muita animosidade também. Porque o Gabriel não tem muito meio termo na parada, né? Aí no final ele faz o gol da final da Libertadores e as pessoas já queriam alçar ele pra Copa do Mundo. Total. Assim, eu achei meio... Faz o gol e ajuda muito sem a bola também. Ajuda muito. Você achou que a galera foi passional? Que novidade, não foi mas o interessante é que não é só a torcida do Flamengo. Não. Gente de muitas outras torcidas. Vi muita gente, assim, de outras torcidas dizendo tem que levar o Gabigol, porque tá acostumado a decidir, não sei o que, enfim. Porque eu acho que é uma outra coisa, Cara, mas ele queria o Gabigol. Tanto levar o Gabigol. E o Dudu, ele jogou bem a temporada, ele jogou bem o ano todo, né? Importante, assim. Cara, eu vou votar no Gabigol por ele ter aceitado mudar de função e ter ido bem na função nova. Eu vou votar nele por isso, mas eu não tenho certeza. Eu acho que isso conta muito a favor do Dorival. Não, do Dorival e do Gabigol. Eu acho que muita gente tem na imagem de que o Gabigol é um cara que pensa muito nele, de que o Gabigol é um cara egoísta e tal.
E eu acho que isso conta muito a favor Em algum dele, momento assim. ele poderia ter falado, eu vou jogar de sacanagem só pra não deixar o Pedro ir. Se eu não vou, ele também não vai. Ele poderia ter pensado isso. Ele poderia ter pensado. Dele, não é da ele poderia, dele, só que não foi o que ele fez, porque ele tava pensando no melhor pro Flamengo. Né? Dá pra ver até nas comemorações com o Pedro, né? Tipo, a sensação, pelo menos, que é o que eu sempre digo, né? Se eu não posso te adiantar, também não vou te atrasar. Exatamente. Gabigol ou Dudu? Então, até em pegando esse gancho do Gabigol, lembrar ele de 15, naquele ótimo Santos com o Dorival Júnior. O Ricardo Oliveira era o Pedro e ele já era o Gabigol, né? A partir da direita. Claro que agora tem outras funções, assim. É um grande jogador, não precisa nem dizer o poder de decisão dele é absurdo e tal. Mas ele teve esses momentos de instabilidade que o Dudu não teve. Né? O Dudu teve, principalmente reta de chegada no Paulista, foi muito bem, na própria Libertadores toda do Palmeiras foi muito boa, caiu na semifinal, Copa do Brasil também, com a polêmica da arbitragem contra o São Paulo e tal. E o Campeonato Brasileiro foi muito bem, né? Pela direita, pela esquerda, ajudando, inclusive é recente, mas o Endrick ele ajuda dentro e fora de campo e tal, mas não é essa a questão, mas eu acho que ajuda também. Sim. Assim, eu acho que pela regularidade, são dois interessantes, dois nomes que o Tite, né, não tem grande apreço, pelo Gabigol e pelo Dudu. O Gabigol, o Gabigol tenha tido as chances dele, o Dudu nunca teve, né? Mais no outro ciclo que deveria ter tido. E até o problema do Tite não é com o Dudu como atleta. O Tite tem outros problemas, outras questões, mas também meio que já foram resolvidas. Não são mais, eu ou o Gabigol. Não é isso, né? E aí os dois acabam tendo menos oportunidades, porque a gente tem muita gente mesmo. Aliás, tem 9 para a Copa de 2022 lá na frente. Mas eu fico pela regularidade com o Dudu. Cara, eu vou dizer um negócio. Eu acho que vão ter uns votos e eu acho que esse meu voto vai ser contaminado por mata-mata. A sensação que a gente tem é de que é um jogo mais decisivo. E no fim, assim, não é, né? Porque rende um título de mata-mata. Porque o Flamengo tem os 2 títulos de mata-mata da temporada. Mas rende um título de mata-mata e ao Dudu, a regularidade do Dudu rende o título mas rendeu do Paulista. Regularidade. Porque no mata-mata estadual o Flamengo não passou e o Palmeiras passou com 4-0, a maior goleada da história de uma final paulista entre grandes. Verdade. Mas eu vou com o Gabriel Barbosa. Acho que a reta final dele de ser decisivo é muito impactante. E o ponto que o Vaz trouxe dele abrir mão de continuar sendo cara ou dividir um pouco mais até essa coisa no Flamengo, eu acho que conta a favor dele e de jogar muito pra equipe e tal. Muito do que o Dorival falou até, inclusive, em relação ao Gabigol. Então, meu voto é seu, Gabi. Pedro ou Rony? Pedro. Olha as bikes do Rony. Maravilhoso. O Rony é aquele exemplo de superação, de entrega, é o grande marcador do ataque. Cara, o Rony eu queria muito ter no meu time, sabia? O Rony é impressionante, até quando ele erra no fundo ele acerta e o astral dele é muito legal. E o Palmeiras para 2023 vai ter 2 dos melhores atacantes zagueiros do Brasil e da América do Sul. O Endrick, eu falo sempre, o que o Endrick joga sem a bola, e não é só movimentação, o que ele marca os adversários. Primeiro gol, ele rouba a bola. Endrick no Paulistão. E o Endrick, naquele primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo que ele faz os 2 primeiros gols, ou um gol e o outro de Scarpa, enfim, ele dá uma entrada no Matheus Felipe, que era até para cartão amarelo, que ninguém com 16 anos dá. O Endrick é um absurdo. Então, assim, o Endrick e o Rony para marcar são absurdos. O Rony, importantíssimo, não só 2 belos gols de bike, importante e tal, mas o Pedro é o cara que vai para a Copa, o Pedro é mais talentoso, o Pedro teve que superar algumas circunstâncias. O Pedro tinha minutagem boa com o Paulo Souza, mas não estava bem, né? O Rony, você pode falar, pela regularidade, o Rony quase que o ano inteiro foi bem. O Pedro tinha minutos, mas não estava bem. O Pedro, em julho, agosto, a gente já tinha deixado de cogitar para a seleção, não estava legal. E aí foi atropelando, foi muito bem, o Gabi, tudo aquilo que a gente falou do Gabi, mas assim, o Pedro é diferente, o Pedro é de seleção, o Rony é tão, e posso falar como torcedor, tão fantástico, tão legal ter um cara como o Rony, mas o Rony você convocaria para a seleção? Não, o Pedro tem que estar nos 26 e o Pedro estaria nos meus 23, então é Pedro. Eu lembro do Paulistão, uma hora fazendo jogo com o Fernando Praz, atrás do gol, e o Praz dizendo como é difícil jogar contra o Rony, porque ele dificulta muito a vida do goleiro, ele incomoda, e ele é muito rápido, né? Nossa. Muito atento, então o movimento dele é muito ligeiro, assim, dificulta a tomada de decisão do goleiro. Mas o Pedro é jogador de seleção e agora é o quê? Vai inclusive casar. O cara juntou a convocação com o casamento. Casando. Exatamente. E numa dessa, né? Você tá convocado, pede, e se ela fala, não. Vamos ver. Não, acho que ela ia falar. Ela vai lá, vamos ver.
Se ela mete um vamos ver. Aí acabou com a data. Já acabou com a convocação, né? Eu preciso me amar para poder te amar. Não é o caso, graças a Deus. O problema não é você, sou eu. Eu não sou a favor de juntar datas, não. Né? Porque daí vamos lembrar das datas só como a convocação. Data FIFA. Mas ele juntou. O cara o quê? É um cara romântico. Cara romântico. Mas é isso, acho que o Rony fez um ano muito bom e ficou aquele negócio. Quem é o 9 do Palmeiras? Vai ter 9, não vai ter 9, precisa de 9, precisa contratado aqui. Fez proposta pelo Pedro, inclusive. Sim. Fez proposta oficial pelo Pedro. E o Flamengo não vendeu, porque sabia que o Pedro ia virar. E o Pedro fez mais gol, foi mais decisivo, jogou muito bem, convenceu o Tite. Acho que o Rony faz muitas coisas bem. O Rony, eu costumo dizer, é um jogador... É o artilheiro do Palmeiras na temporada, eu costumo dizer que é o artilheiro do Palmeiras histórico da Libertadores. Que sabe o quanto custa um prato de comida, que é um desses jogadores que tem uma vida tão sofrida que valoriza isso. Mas o Pedro fez um ano melhor, ainda que não o ano todo, mas fez um ano melhor. Então, não vamos ter técnico, né? Porque a gente teve 2 técnicos no Flamengo. Então, o Everton, Gomes, Piquerez e Scarpa do Palmeiras. O que significa que deu 7-4 aqui no nosso mano a mano. Guardem esse placar pra ver. Agora você vai ficar puto comigo. Pra ver se no da Supercopa... Eu não vou fazer, porque só daqui a 6 meses. Novembro, bom sinal. Dezembro, janeiro, fevereiro. Ganhou mano a mano, perde no campo. Abril, maio, eu só posso fazer depois de maio, em fevereiro. É 28 de janeiro, se eu não estou enganado. 28 de janeiro. Ganhou mata-mata, ganhou mano a mano, perdeu no campo. 28 de janeiro. Ainda bem que não vai ter esse jogo. O Everton, Rodinei... jogo aqui não tem jogo. O Everton, Rodinei, Gustavo Gomes, Léo Pereira e Piquerez. Thiago Maia, João Gomes, Scarpa, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O Scarpa já não vai estar, por exemplo, no próximo mano a mano. E quem talvez possa ter. Mas vai ter o Hendrick, chupa muito. Pode ter o Gerson. Pode ter o Gerson. Mas a gente vai ter o Hendrick. Bom, o Hendrick já vai ganhar do Pedro. Cara, eu tô aqui no meio do... Mas tchau pra vocês, tá? Beijo. A gente se encontra no próximo Flamengo Palmeiras. 28 de janeiro. A gente vai fazer outro mano a mano antes disso. Mas em algum momento vai voltar. Reserva, faz mano a mano reserva. Não tem já fizemos, a gente fez um que tinha 16, sei lá, 16, 17. Mas faz só com as reservas. Só vai inventar. Só com os nossos torcedores. Tchau, beijo.